Pai querido, não é muito que o Senhor pede de nós, que somente creiamos em Tua bendita e santa palavra. E aqui estamos não como incrédulos, mas como crentes, não crentes de uma igreja, mas crentes da Bíblia, porque o único livro que diz quem somos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos quando a nossa vida terminar nessa terra é a Tua palavra. E o salmista disse: lâmpada para meus pés é a Tua palavra e luz para o meu caminho. Nós nos sentimos bem, meu Deus, em poder estar reunido nesse lugar. Em uma noite como essa, teria muitos lugares para nós irmos, mas quando o Senhor cruzou o nosso caminho, o Senhor mostrou que o melhor lugar é estar aos Teus pés. E viemos, ó Deus, para prestar um culto de agradecimento por tudo que o Senhor tem feito por nós. Como diz aquele hino, não mereço, mas Tu és maravilhoso. Perdoe nossas faltas, Senhor, nossas falhas, e agora venha partir o pão da vida e alimentar as nossas almas. Eu não conheço a necessidade de Teus filhos, mas o Senhor conhece. Então o Senhor repartirá a porção de acordo com a necessidade de cada um. Assim eu creio, Pai, e me rendo a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos. Deus continue abençoando. É uma alegria muito grande para mim, pela primeira vez, poder estar aqui com os irmãos, revendo alguns que a gente já conhecia, né? E conhecendo alguns também. Agradeço ao pastor Davi pelo convite, pela confiança e também poder se encontrar com o pastor Daniel, amigo, né? E já foi apresentado como Admira, uma coleta, que vieram comigo. E que Deus abençoe, aproveitando que vocês estão em pé. Vamos lá abrir nossas Bíblias em Isaías, capítulo 32, versículo 1 e 2, e Provérbios, capítulo 18, versículo 10. Isaías, capítulo 32, versículo 1 e 2, e também Provérbios 18, 10. Diz a Bíblia: eis que reinará um rei com justiça, e dominarão os príncipes segundo o juízo. E será aquele homem como um esconderijo contra o vento e um refúgio contra a tempestade, como ribeiros de águas em lugares secos e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Provérbios 18, versículo 10, a Bíblia diz: Torre forte é o nome do Senhor, a ela correrá o justo e estará em alto refúgio. Amém. Amém. Que Deus acrescente as bênçãos, sua palavra. Podeis assentar. Eu quero, com a ajuda de Deus, falar um pouquinho nessa noite. Fora de Cristo não há segurança.
Nós não podemos ter paz se nós não estivermos seguros. Para nós poder ter paz, nós precisamos estar em um lugar que nos ofereça segurança. E nós vivemos em um mundo onde tudo é incerto. O profeta diz que nós podemos construir uma casa e amanhã o governo pode tomar, porque tudo aqui é incerto, não temos certeza de nada. Mas as pessoas lutam por paz e segurança, a tal ponto que é explorado esses dois fatores. Geralmente, na época de eleições, se bate muito em cima dessas duas teclas. Segurança, educação, porque todos querem viver em um lugar que lhes ofereça segurança. E eu quero ler alguns parágrafos para embasar nosso assunto da mensagem A Escritura na Parede. E vamos ler algumas escrituras. Eu creio que Deus, Ele sempre está preocupado com a sua igreja. E Ele quer nos tranquilizar. Ele não quer que nós vivamos uma vida em desespero. Mas nós só não vamos viver em desespero se nós realmente saber aonde estamos firmados. Então, diz assim, o profeta está baseando essa mensagem em Daniel capítulo 5, quando ele fala sobre aquela grande festa que Belsazar ofereceu aos seus miúdos. E era uma nação tão grande e poderosa naquele tempo que tinha açoitado o mundo conhecido. E todo mundo estava pagando tributo. Tinha progredido além em ciência e tinha as coisas mais recentes que a ciência podia produzir. Tinha os últimos carros de guerra, os últimos desenhos, as armaduras mais poderosas e o melhor em metais. Foi eminente ao resto do mundo. E então, dentro destas paredes, onde o rei Belsazar foi rei durante o tempo deste evento, sobre o qual estamos falando hoje à noite, rei Belsazar, que a Bíblia diz, Nabucodonosor, que foi seu pai, mas verdadeiramente foi o seu avô, que ele sucedeu, rei Nabucodonosor. E muitos de vocês se lembram que Nabucodonosor foi o início dos reinos gentios, a cabeça de ouro. E ele tinha entrado em Jerusalém a muitas milhas de distância e tinha capturado os judeus e os trouxe ao seu reino e os fez escravos e eles usaram em seus cientistas e etc. Exatamente como a Rússia fez quando entrou na Alemanha. E aí está porque eles têm a bomba atômica e etc. Eles estão avançados hoje. Eles os capturaram e os levaram para lá. Eles mesmos, eles não tinham, mas foram e conseguiram essas coisas exatamente como Nabucodonosor fez aos judeus. Verificamos que durante esse tempo havia um homem justo por nome de Daniel, um profeta do Senhor. Foi tomado em catividade naquele tempo. Ele havia servido como príncipe sobre todos os astrólogos e etc. E os sábios e os magos no reino do rei Nabucodonosor. E agora Belsazar tinha tomado a direção. Belsazar foi um tipo de homem perverso. Ele simplesmente não se preocupava. E então todas as pessoas da Babilônia, com tal segurança que sentiam que tinham, uma vez dentro daqueles portões, e os portões fechavam, com paredes de 61 metros, 24 metros de grossura, apenas pense quão seguros eles
devem ter sentidos naquelas paredes. Mas apenas lembre-se disto. Não importa quão seguro essa ciência lhe tem feito, Deus lhe descobre quando você peca. Apenas uma segurança, e é em Jesus Cristo. É um padrão muito bonito, e Deus nunca muda. A sua atitude com relação ao pecado é a mesma hoje como foi então. E não há lugar de esconderijo aqui embaixo. Só em Cristo está você seguro. E nesta grande cidade, como eles sentiam que não havia maneira no mundo de um exército algum dia invadir aquela cidade, as grandes e altas paredes e os seus modernos equipamentos, e eles estavam bloqueados do mundo exterior, mas poucos sabiam que uma nação perversa, chamada os Medos e os Persas, que são agora os hindus da Índia, com poucos sabiam que há muitas milhas estavam cavando um leito para alterar de direção o rio Eufrates, para que pudessem marchar sobre as paredes. Quando sentiram que estavam seguros, todo o tempo eles sentiram daquela maneira, se sentiram isso, e então foram andando em pecado. Parece que quando o homem chega ao ponto que ele sente que é autossuficiente, o pecado começa a agarrá-lo. A igreja, a nação, o indivíduo que sente que não necessita da ajuda de fora, o pecado começa a reinar nele. É verdade? E notaríamos também que quando as pessoas começam a ter aquele sentimento superior, normalmente o pecado se estabelece e os corrói. Esse é o espírito da era em que vivemos. Um espírito de superioridade. Sou rico, estou enriquecido e não tenho necessidade de nada. Por isso, nesta era, aquele que tem segurança para oferecer está do lado de fora, dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então, veja, de modo que quando eles fecharam aquelas portas, eles pensaram que estavam seguros. Aqui dentro, nada nem ninguém nos causará dano. Aqui dentro nós podemos deitar e rolar. Aqui dentro nós podemos viver qualquer tipo de vida, porque nada nos atingirá. Mas fora de Cristo não tem segurança. Mas Deus olha dos céus, e o pecado é uma desgraça para qualquer nação. Será que hoje à noite, com todo o nosso grande equipamento e nossos submarinos atomicamente controlados, e os nossos aviões a jatos que voam centenas de quilômetros por minuto, que podem até mesmo ultrapassar a barreira do som, mas nunca se esqueça, todavia, que seus pecados lhe acharão. E desta vez eles tinham fechado os portões e pensaram que poderiam simplesmente viver em orgia o quanto quisessem, porque eles estavam protegidos, eles eram a nação liderante. Todas as outras nações esperavam nela para terem ciência e para ajuda. E assim, em tal época como essa, havia este rei pensou que ele se divertiria muito. E ele marcou uma data que teria um grande baile, ou como eu diria, um rock and roll moderno. Simplesmente isso. E assim ele marcou a hora e convidou todas as pessoas célebres, todos os soldados e os capitães, e todas as esposas e concubinas. Agora, uma concubina é apenas uma prostituta legal. E você vê, quando o homem sente-se autossuficiente, que ele começa a andar em pecado. E ele encomendou as melhores bebidas alcoólicas que pôde encontrar para esta grande festa de rock and roll que ele ia ter. E ele pensou que estivesse seguro. Por quê? Porque ele pensou que estava seguro. Era a nação liderante. Não havia outras
nações para enfrentar a Babilônia, liderava o mundo, era a potência daquela época. E isso simplesmente trouxe para a mente das pessoas a ideia de que eles estavam seguros. Mas, veja, e ele teve esta grande farra em um desses jardins bem atrás do palácio. E enquanto lá no jardim, talvez eles o tinham todo decorado, bem bonito, todas as decorações cintilantes penduradas, e tomou todas as garotas de shows e muitas das mulheres para virem entreter os soldados, e a cerveja deles e o vinho deles. Se isso não é um bom arranjo de uma festa de rock and roll hoje, não sei onde estaria um. É exatamente. E eles tinham tudo pronto e iam se divertir muito. E aí os irmãos sabem o que aconteceu. É só ler Daniel capítulo 5. Que aquela mão misteriosa veio e começou a escrever na parede. A sentença foi dada. A Bíblia diz que os joelhos do rei começaram a bater um no outro. E eles então viram que aquele palácio não podia proporcionar segurança para eles. E não há nenhum lugar no mundo que possa proporcionar segurança. E não há nenhuma igreja também. Por isso, quando nós lemos Isaías, a Bíblia diz que haverá um homem, e aquele homem, ele será aquele homem como um esconderijo. Está falando de uma pessoa, não está falando de um prédio, não está falando de uma estrutura física, está falando de uma pessoa. E nós sabemos quem é esta pessoa. Esta pessoa chama Senhor Jesus Cristo. E é nele que nós devemos estar para poder dizer: eu estou seguro. É nele que nós devemos estar para poder caminhar sem preocupação. Porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 1, conhecida essa escritura, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E o profeta diz: a coisa mais bela que eu conheço é ver uma pessoa sendo liderada pelo Espírito de Deus. Ele não anda segundo a carne, mas ele anda segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne no pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E uma vez andando segundo o Espírito, nós podemos dizer: eu estou realmente seguro. Porque eu não estou vivendo para mim mesmo. Paulo diz: já não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. Também no Salmo 91 nós vamos ver a Bíblia dizendo, o tema é: fora de Cristo não há segurança. Aquele que habita não é fazer uma visita. Habitar é morar, é viver. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ninguém pode descansar se não estiver seguro. Você só descansa quando você está em um lugar seguro. Senão não descansa. E uma pessoa que não descansa, o que acontece? Agora nós temos que ter a certeza que estamos nesse lugar para poder viver uma vida descansada. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. Ele me tranquiliza, Ele me acalma, Ele não me deixa viver uma vida em desespero. Eu sei, Paulo disse, em quem
Cristo. Veja, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro. Só Cristo pode nos livrar dos laços. E nós estamos andando num tempo, irmãos. Esse mundo é um campo minado. Nós temos que saber onde pisamos. Mas de nós mesmos nós não sabemos. Nós precisamos de uma liderança. E essa liderança é o Espírito Santo. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Se Ele livra é porque tem laço. Se Ele livra é porque tem peste. Porque não haveria necessidade de dizer Ele te livrará se não houvesse essas coisas. Mas só Ele está dizendo que livraria porque há essas coisas. E aí nós vemos a Bíblia dizendo: Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas. Aonde você tem segurança? Debaixo das suas asas. Fora desse lugar, nós estamos simplesmente vulneráveis. Estamos correndo um risco grande. Veja, e debaixo das suas asas confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem de seta que voe de dia, nem de peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O que diz a Bíblia? Torre forte é o nome do Senhor. Para ela correrá o justo e estará em alto refúgio. Quem é este refúgio? O Senhor Jesus Cristo. Agora, veja, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. A própria ciência está falando sobre um apocalipse iminente. E eles estão admitindo, devido aos acontecimentos mundiais, aquecimentos globais, guerras, terremotos, eventos climáticos e etc., que o Apocalipse está perto. Isso quer dizer, o fim está perto. Estava ouvindo uma notícia sobre alguns grandes milionários que eles estão fazendo para escapar do Apocalipse a alguns bunkers. É isso que diz? Bunkers. Estão construindo bunkers luxuosos subterrâneos. Por que eles estão fazendo isso? Porque eles querem se sentir seguros. Ninguém construiria um abrigo se não tivesse medo de algo que está para acontecer. É verdade. Então o mundo está tenso, irmãos. E eles estão cientes que algo está para acontecer. Mas nós não precisamos viver uma vida em desespero se temos encontrado esse lugar seguro. Se estamos nesse lugar seguro, você pode descansar em paz. Você pode dar um suspiro da vida aqui nessa noite e deixar escapar a pressão.
estivermos habitando nesse esconderijo. Por isso essa deva ser a preocupação de cada crente. Não se conformar em ser apenas um frequentador de igreja. Só frequentar a igreja não é o suficiente. Só dizer, eu sou crente, não é o suficiente. Precisa ter algo que diz. Amém. Eu estou vivendo uma vida escondida com Cristo em Deus. Amém. Então esses bunkers é um abrigo subterrâneo fortificado, eu anotei aqui, que protege pessoas e armamentos de ataques. A palavra bunker vem do alemão Bunker. Características: são construídos em ferro e concreto. São blindados para resistir a ataques como bombardeios ou ataques nucleares. Podem ser usados para abrigar civis, soldados e armamentos. A estrutura, função e eficiência de um bunker variam de acordo com o propósito específico. Nesse caso, desses milionários, é para eles, juntamente com os seus, se protegerem. Mas eu grito nesta noite, fora de Cristo não há lugar seguro. Nós não precisamos gastar milhões com bunkers. Nós já encontramos um lugar seguro. Porque não importa se constrói bunkers. Não importa para onde as pessoas forem. O juízo alcançará. É verdade. Mas não há condenação para aqueles que estão em Cristo. E por um Espírito somos batizados, passando a ser membros desse corpo. O salmista diz no Salmo 139, 7: para onde irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Pode construir abrigos subterrâneos. Os olhos daquele que tudo vê ainda o enxerga. Em Apocalipse 6,12, a Bíblia diz: e havendo aberto o sexto selo, nós sabemos que o sexto selo é o selo que fala sobre a grande tribulação. Havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como um saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um forte vento. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares, e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre se esconderam nas cavernas. Eles tinham construído para se esconder. Se esconderam nas cavernas. Porque já fala grande tribulação. Eles estavam em desespero e estavam se escondendo para não serem atingidos pela ira. Mas veja, e diziam aos montes, e se esconderam nas cavernas, nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caia sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? A Bíblia diz em Sofonias capítulo 1, versículo 14: o grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto, e se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor, clamará ali o poderoso. Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação e de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas,
dia de trombeta e de alarido, contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. E angustiarei os homens que andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne será como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo, toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Mas para aqueles que encontraram esse lugar, Amém. não há condenação. Amém. Em Gênesis, já estamos indo para o final. Capítulo 19, versículo 12 a seguir, a Bíblia diz: então disseram aqueles homens a Ló: tens alguém mais aqui? Teu genro, teus filhos, tuas filhas, e todos quantos tens nesta cidade, tira-os fora desse lugar, porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, saí desse lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. E ao amanhecer os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso. Deus é longânimo, não querendo que alguns se percam, mas que todos venham para esse lugar seguro. E tiraram-no e puseram-no fora da cidade. Trazendo para o espiritual, nós estávamos lá fora, mas Deus enviou seus anjos. Graças a Deus. E nos falou para ti e para mim: saia desse lugar. Esse lugar não é seguro para você. Eu tenho um lugar melhor para ti. Eu tenho um lugar onde a morte não chega. Eu tenho um lugar onde você pode viver eternamente. Saia desse lugar. E muitas vezes, por muito tempo, quem sabe alguns aqui relutaram, mas um dia você teve o seu entendimento aberto, que não vale a pena investir tanto nessa vida. Há uma vida melhor do que esta. Há um lugar melhor do que este mundo. É verdade. E quanto eu preciso pagar, pregador, para encontrar esse lugar? Porque eu quero um lugar de segurança para a minha vida. Eu digo, você não precisa pagar nada. Você apenas precisa ser humilde o suficiente para reconhecer que esse lugar está à sua disposição. Esse lugar é Cristo. É verdade. Então a Bíblia diz: sendo o Senhor misericordioso, tiraram-no e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida. A única pessoa, irmão e irmã, quem está aqui nesta noite, a única pessoa que pode fazer alguma coisa por você é você mesmo. Amém. A única pessoa que pode fazer alguma coisa por mim sou eu. Eu não posso transferir essa responsabilidade para terceiros. Salvação é individual. Por isso a Bíblia está dizendo: escape por amor à sua vida. Amém. A sua vida. Aleluia. Olha. Não olhes para trás de ti. Não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. Deus não é um irresponsável, irmãos. Amém. Deus, ele não nos tirou do
mundo para nos abandonar numa altura da estrada. Deus nos tirou de e nos colocou em. Ele nos tirou do mundo e nos colocou em Cristo. Estando em Cristo, nós podemos deixar escapar a pressão. Ainda que a Bíblia diz, Josué capítulo 20, falou mais o Senhor a Josué dizendo, fala aos filhos de Israel dizendo, apartai para vós em cidade de refúgio, de que vos falei pelo ministério de Moisés, para que fuja para ali o homicida que matar alguma pessoa por engano, e não com intenção, para que vos sirvam de refúgio contra o vingador do sangue. Havia 2 homens trabalhando lá na mata, escapava o machado que estavam cortando a lenha, acertava o companheiro, e aquele companheiro acabava a vir falecer. O homem matou não de propósito, acidentalmente, mas como era lei, dente por dente, olho por olho, os parentes da vítima podiam se vingar. E como esse homem pagava com a própria vida. Então, Deus em sua infinita graça e misericórdia, disse para que Josué separasse algumas cidades e desse a elas o nome de cidade de refúgio, para que porventura, se alguém cometesse um erro, não intencionalmente, mas acidentalmente, pudesse correr para esse lugar. E ele, chegando uma vez numa dessas cidades, pleiteava sua causa diante dos sacerdotes, dos juízes, e aqueles juízes o recebiam, e ele, estando ali dentro de uma dessas cidades, o vingador de sangue não podia entrar para o pegar, se ele provasse ser inocente. Nós não somos pecador por desejo, mas por natureza. Então Deus, em sua infinita misericórdia, para que o vingador de sangue, que é o diabo, não nos mate, ele preparou não algumas, mas uma cidade de refúgio, chamado Senhor Jesus Cristo. Olha, nós não temos intenção de fazer o errado, mas mesmo assim, muitas vezes, erramos. Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E recorremos a Ele. Agora, este homem, diz a Bíblia, para que fuja para ali o homicida que matar uma pessoa por engano e não com intenção, para que vos sirvam de refúgio contra o vingador do sangue. E fugindo para alguma daquelas cidades, por-se à porta da cidade e exporá a sua causa aos ouvidos dos anciãos da tal cidade. Então tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. E se o vingador do sangue o seguir, não entregarão na sua mão o homicida, porquanto não feriu seu próximo com intenção e não odiou antes. E habitará na mesma cidade até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias. Então o homicida voltará e virá à sua cidade e à sua casa, a cidade onde fugiu. Então designaram a Quedes na Galileia, na montanha de Naftali, e a Siquém na montanha de Efraim, e a Quirate-Arba, esta é Hebron, na montanha de Judá, e além do Jordão, na direção de Jericó, para o oriente, designaram a Bézer no deserto, na campina da tribo de Ruben, e a Ramote em Gileade, da tribo de Gade, e a Golã em Bazã, da tribo de Manassés. Estas são as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para o estrangeiro que habitasse entre eles, para que se acolhesse a elas todo aquele que por engano matasse alguma pessoa, para que não morresse à mão do vingador do sangue até se apresentar diante da congregação. Uma vez este homem chegando nessa cidade, ele estava seguro. Ele
podia dormir tranquilo, porque o vingador de sangue não tinha acesso. E o profeta diz: quando você entra em Cristo, você está seguro. Para o diabo te tocar, ele terá que passar pelo mesmo processo que você passou. Não quer dizer, ele pode tocar o físico, mas eu estou falando da segurança da alma. Escondido. Por isso, irmãos, eu termino dizendo: não ande só perto de Deus. Porque supomos que você seja esse marca-páginas e Cristo seja esse livro. Se você caminha perto dele, ainda assim o diabo pode te atingir. Ainda assim o diabo pode te ver. Ainda assim o diabo pode te pegar. Mas se você se esconde em Cristo, o diabo não te vê mais. Você está agora guardado. Como que o diabo vai poder te atingir? Ele tem que, para chegar onde você está, ele tem que entrar em Cristo. E se ele entrar em Cristo, ele é teu irmão. Por isso Paulo diz: não há condenação para os que estão em Cristo. Esse é o lugar seguro. Fora desse lugar não há segurança. Fora desse lugar não há segurança. Só para nós terminar, não pode solar um hino ali. Agora, nesse lugar de refúgio, esse homem deve desejar permanecer. E a mesma coisa é hoje. Temos que desejar permanecer. E deixe-me dizer isto: eu tenho estado atrás do púlpito agora por uns 32 anos. Eu comecei a pregar quando era apenas um rapazinho. E eu digo isso no fundo do meu coração: nunca houve uma vez que eu quisesse deixar este lugar glorioso. Estou seguro no pavilhão de Deus, feliz em seu amor e graça. Você está seguro no pavilhão de Deus? Você está feliz por estar nesse lugar? Não é um peso para nós estar em Cristo, é um prazer, é uma alegria eu poder dizer: eu encontrei o lugar do Senhor. Como o escritor diz, que eu estou vivendo no lado da aleluia. Aleluia significa louvado seja Deus. Eu estou vivendo no lado do aleluia. Estou tão feliz por estar aqui. Nem por milhões de ouro de toda a terra eu deixaria esse lugar. Pode oferecer os milhões deste mundo, eu não troco esse lugar. Esse lugar é o melhor para estar. Eu não deixaria esse lugar abençoado. Eu falava ontem em Capinzal: nós somos as pessoas mais privilegiadas da face da terra. Quantas pessoas melhores do que eu, mas ele foi ao meu endereço. Essa mensagem chegou no seu endereço. Isso não é pouca coisa, igreja. Nós não devemos andar de cabeça baixa, mas levantar a vossa cabeça. Se você recebesse uma ligação esta noite dizendo que alguém depositou alguns milhões na sua conta, você nem dormiria de felicidade. Mas eu não estou aqui para dizer que alguém depositou alguns milhões. Eu estou aqui para dizer que ele depositou na sua conta vida eterna. Vida eterna. Vida que não terá fim. Eu sei que esse mundo vai explodir. Eu sei que bombas atômicas estão nos hangares reservados para essa terra. Mas essa não é o meu lar. Esse não é o meu lugar. Eu tenho um lugar seguro. Essa não é
posse eterna que somente alcançaremos pela fé. Aleluia. Não! Embora o tentador a persuadir-me tantas vezes, tem me tentado. Se o tentador tentar o irmão Brana, será que ele não vai tentar você? Glória a Deus. Ele persuadia o profeta, tentando dizer para ele que não valia a pena continuar nesse caminho. Glória a Deus. Mas tem como convencer alguém que determinado alimento não é gostoso depois que ele provou? Aquele crítico chegou para o irmão e disse: eu não sei que graça tem ser crente. Aí aquele irmão estava comendo uma maçã e deu uma boa mordida e disse: que gosto tem essa maçã? E aquele crítico disse: como eu vou saber se é você que está comendo? Ele disse: assim é ser cristão. O dia que se você se tornar você saberá o gosto que tem. Eu quero dizer aqui nessa noite, eu não preciso tomar umas para mim ser feliz. Eu sou feliz porque eu estou embriagado no Espírito Santo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Quando você sabe quem você é, quando você sabe quem está no controle da situação, você anda seguro. Uma história daquela menininha que foi fazer uma viagem com seu pai, e o pai era o comandante do navio, e aquele navio estava enfrentando uma tempestade, e toda aquela tripulação estava tenso e apavorado, enquanto aquela menininha brincava no mastro do navio, o vento soprando seus cabelos, voando. Alguém chegou para ela e disse: você não está com medo? Ela disse: de jeito nenhum. Por que ter medo se meu pai está no comando? Por que ter medo se meu pai está no comando? Eu estou seguro aqui nessa noite. Se afunda ou flutua, isso não importa. Como aquela irmã que saiu da Irlanda para visitar uma filha na Inglaterra. Eu estou falando para visitar uma filha em Nova York. Eu estou falando de segurança, irmãos. Só em Cristo a pessoa está segura. E aquele navio estava enfrentando uma tempestade terrível, e todos começaram a entrar em pânico e estavam em desespero. E aquela irmã, diz o profeta, andava no corredor do navio de um lado para o outro com as mãos levantadas, glorificando a Deus. Alguém, o comandante, disse: você não entendeu o aviso? Se nós não vencer essa tempestade dentro de meia hora, todos nós vamos morrer. Ela disse: olha, para mim não importa. Eu saí da Irlanda para visitar uma filha em Nova York. Se esse navio vencer essa tempestade, dentro de pouco eu abraçarei minha filha em Nova York. Mas faz 30 anos que eu perdi um filho, e ele está na glória me esperando. E se esse navio afundar, eu abraçarei ele lá do outro lado. Segurança! Segurança! Quer você aflua ou flutua,
ainda existem belezas que alegram a vida e me fazem sonhar. Encantos felizes da natureza gostaria de estar. Mais de todos os lugares, o mais bonito e inspirador é onde fico em oração, junto aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu encontro com a fonte do amor. Sonhamos com casas que tenham conforto, talvez uma encosta com vista para o mar. Vidas não fazem sentido se Cristo não estiver em primeiro lugar. Oh, aleluia! Seu amor, eu posso estar onde for, estou feliz por encontrar o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Glória a Deus. Perto quero estar. Junto aos teus pés, pois prazer maior que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que eu ganhei, se comparado ao que não sou apenas servo, eu amigo lhe tornei.
Mais uma vez, perto quer estar. Perto quer estar. O único lugar seguro. Junto aos seus pés. Pois prazer maior. E me repente a orar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Quero te ouvir, mas ainda é pouco, eu sei. Eu ganhei. Não sou apenas servo. Não sou apenas servo. Seu amigo me tornei. Te adorarei. Fronte inclinada, eu gostaria de dar a oportunidade, se há alguém aqui que ainda não encontrou esse lugar seguro, você não entregou a sua vida a Cristo e não tem essa segurança na alma, e você sente que precisa urgentemente encontrar esse lugar, porque vê que o mundo está caindo aos pedaços e fora desse lugar não existe segurança, e você diz: eu gostaria de aceitar Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, quero entregar minha vida a Ele, para que eu possa realmente descansar enquanto palmilho por esta terra nos dias que ainda me restam. Todos me